estou aqui ao lado do chefe Luiz Farias, renomado. É um privilégio poder estar aqui com ele, conversando, batendo um papo para falar sobre os pães artesanais, que é uma novidade, né, que o Grupo Mateus está implantando aqui no Espaço Mateus. Chefe, bem-vindo a São Luís, Maranhão. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando sobre pães, né? Exato, gente, é muita delícia, tá? A gente tem aqui duas coisas. Tem o pão, que é o baguete, não é isso, chefe? E tem a pizza, que é feita também com aquela massa fermentada. Fermentação natural. Fermentação longa natural. Fermentação, essa massa de fermentação de 50 a 70 horas com baixa fermentação, zero acidez. Então, chefe, vamos falar um pouquinho sobre qual é a diferença aí, o que diferencia, né, o pão artesanal para o pão comum. Perfeito. Eu sempre costumo falar o seguinte, ó, 3.800 a.C. já existia fermento natural. Graças a Deus, com toda essa evolução, a gente está buscando o passado para o presente, né? O pão feito com fermentação natural, não tenha dúvida nenhuma, ele é muito superior em todos os aspectos. Saudabilidade principalmente, acidez zero, fibras, miolo do pão. Se você verifica o miolo do pão, super aberto, uma acidez perfeita. A crocância em volta, porque a própria crocância protege o miolo. O sabor perfeito. A durabilidade, esse pão aqui eu posso colocar em casa, em geladeira, e retirar após 5 dias. Se eu aqueço, ele volta frescor. Então, se você imagina tudo que é aspecto positivo de um pão com fermento natural, em tudo que você imagina. Agora, chefe, quais são os ingredientes que são usados nessa produção do pão artesanal? Olha que coisa maravilhosa. Farinha e água. Só isso? Nada mais. Uau! O fermento natural, você inicia ele com água e farinha. E aí você, lógico, precisa de um processo, né? Em média, para você criar um fermento natural. Mas existe uma diferença aí no fermento natural utilizado para o pão artesanal ou não? Sim, o fermento biológico que nós falamos, da padaria biológica, aí é industrializado, né? Sim. Ele fermenta, é uma coisa. O fermento natural é farinha e água. Você começa a alimentar esse fermento, você inicia após uns 25, 30, 40 dias, ele vai estar pronto para você alimentar de novo. Ele cria uma acidez, um pH perfeito, e você começa a alimentar ele com farinha e água, nada mais. Agora, chefe, por que o tempo é tão importante, né? Ou seja, é um fator importante para a qualidade desse pão? Isso é fundamental. Veja bem, você tem que ter um controle absoluto de pH para que o pão possa fermentar. Então ele não pode ser muito ácido e também, sem acidez, ele não cresce. Então ele se mantém numa acidez perfeita. Qualquer especialista, médico, nutricionista, até recomenda. O pão com fermento natural, ele facilita a digestão, né? Por quê? O controle dessa acidez é perfeita para a digestão. Então, você degustar um pão feito com fermentação natural, você pode ver, você come a leveza, você come um pedaço de pizza, literalmente essa pizza inteira. Eu acabei de vir da Itália. A Itália se serve uma pizza inteira sozinha. Você acaba de comer, leve, maravilhosa. Se você degusta uma pizza com fermento biológico, com processo direto, você passa mal. A mesma coisa é um pão. Se você produz um pão no processo direto que vai degustar o pão, para você passa mal no processo digestivo. Isso aí é fundamental a gente entender, né? Agora eu lhe pergunto, quais são os cuidados, por exemplo, que um padeiro precisa ter durante essa produção? Tá, eu acho que o Brasil, ele começa a trabalhar com fermento natural. Isso requer conhecimento profundo, né? Higiene para manter o fermento, um local adequado, um treinamento para manter esse fermento em ordem. Você tem que alimentar o fermento em horário correto, no tempo correto, em temperatura correta. O batimento da massa, a pré-fermentação, lógico, não é tão simples manter ele dessa forma. Você vê treinamento para isso. Mas é lógico, apesar de tudo isso, você conseguindo ter disciplina, você consegue manter esse fermento perfeito. Uma coisa importante também, a tecnologia está aí para ajudar. Né? Por exemplo, eu sou embaixador em empresa alemã. Os alemães e os franceses hoje, eles desenvolveram uma tecnologia que eles produzem o fermento natural
em escala industrial, ele retira a umidade, que é a água, eles transformam esse fermento em pó e eles mandam para o mundo inteiro. Uma acidez controlada absoluta para cada tipo de pão. Aqui no Brasil, nós pegamos esse fermento já pronto, eu vou fazer o pão, eu pego o fermento natural, eu coloco água e farinha, ativo esse fermento e utilizo conforme necessidade. Então eu tenho um padrão constante da fermentação natural. Significa isso, tecnologia. Você vai dizer, é só no Brasil? Não. Na Alemanha é assim, na França é assim, na Bélgica é assim, na Itália é assim, Portugal é assim. Isso dá mais qualidade. Padronização. Torna mais saudável. E aí é possível o Brasil conseguir fazer um pão com essa qualidade. Qual é a quantidade ideal de consumo diário do pão artesanal, na sua opinião? Olha que interessante, eu acho que é bom essa pergunta assim. O Brasil, nós consumimos um pãozinho per capita em média por dia, um pãozinho francês, né? Sim. Vamos aqui, América Latina. Se você pega Argentina, a média de 2, 3 pãozinhos. Vamos pegar o Chile, 4 pãozinhos diariamente. Aí vamos pegar a Alemanha, 4 a 5 pãezinhos diários. Nós consumimos um pãozinho. No mínimo a gente tinha que consumir 2 para estar lá, né? Então, existe um potencial ainda muito grande, né, no Brasil de a gente aumentar o consumo do pão, sem dúvida nenhuma. Uhum. Né? Então a gente fala, mas o pão engorda. As pessoas engordam, o pão não. O pão ele fermenta e nós precisamos saber comer um pão de qualidade. O problema maior é esse. E ele pode fazer parte de uma alimentação saudável? Esse tipo de pão, sim. Uhum. A gente sabe. E além uma do que, alimentação equilibrada, né, equilibrada, chefe? exatamente. Equilibrada, e esse pão você pode acrescentar fibras, centeio, né, semente de girassol. Agora eu pergunto para você, congelar esse pão artesanal Perfeito. altera as propriedades dele? De forma nenhuma. Sabe por quê? Hoje, a maior tecnologia do mundo de panificação é o ultracongelamento. Só que as pessoas precisam entender, não é um freezer, não é colocar no freezer. O freezer, ele é para estocar. Uhum. Então, o equipamento adequado, ele é menos 40. Você produz o pão normal e você ultracongela a menos 40 graus. Então, ele é totalmente congelado, totalmente congelado. Ele não perde nada de qualidade. Aí você estoca a menos 18 no freezer. Conforme sua necessidade, você retira, fermenta e assa. Perfeito. E aí, na maior tecnologia agora na Europa, é você fazer o pão, deixa ele fermentar, normal, faz um pré-cozimento dele até 80% do cozimento e congela. Então você já garantiu a qualidade dele, ele está quase totalmente assado e você estoca ele congelado. Mas e em casa, chefe? Como é que eu posso conservar esse pão? Em casa, tranquilo. Você leva ele pré-cozido, coloca no freezer em casa, conforme sua necessidade de manhã, você retira, espera um pouquinho, aqueceu, 8 minutos no forno, você serve ele quentinho. Gente, olha, eu gostaria de ter mais tempo para continuar batendo papo aqui com o chefe Luiz, porque é muita informação que nós gostaríamos de estar passando para vocês. Mas não se preocupem, né, chefe? Porque agora o Grupo Mateus, o Espaço de Mateus está oferecendo, né, esses pães artesanais aqui. O Mateus está investindo, né, para valer, a presidência, a diretoria toda sabe da importância desse tipo de pão. E eu fico muito feliz, né, do Brasil ter a possibilidade de já estar trazendo para o Brasil essa qualidade de pães. É muito legal isso, né? Muito bom. Bom, só para a gente encerrar então, né, eu não posso encerrar uma entrevista como essa sem antes saborear, né, o pão artesanal. Esse é o baguete, né? Baguete francesa com fermentação natural e uma pizza italiana com fermentação natural. Então a gente vai saborear. Eu sou apaixonada por pão, chefe. Por pizza também, do mesmo jeito. Então eu tô aqui, gente, me sentindo em casa, né? Chefe, muito obrigada. Foi um prazer, viu, conversar com você a respeito de... Prazer, meu. Adoro pão, amo pão e é a coisa melhor do mundo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos saborear, né? Vamos saborear.